Mais um episódio da Escola Pratique Movimento saiu do forno. Esse agora é um episódio mais leve, com algumas perguntas de alunos. A gente vai bater um papo mais solto, responder algumas perguntas e quem sabe a gente saia daqui com melhores perguntas, não tanto com respostas. A gente não tem essa ilusão. Vamos nessa, refletir, raciocinar e filosofar com a gente. Fala, galera do bem. Mais um episódio começando. Eu, Rodrigo Salo Lima, professor fundador da Escola Pratique Movimento, estou aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, acho que vai ser um episódio mais leve, vai ser um bate-papo mesmo. Inclusive, para deixar mais leve para mim, eu vou imaginar aqui na minha frente todos os meus alunos em um daqueles aulões gostosos que a gente faz com 40, 50 pessoas, que a gente sempre se reúne no final para fazer perguntas, para refletir, para falar sobre a prática. Responder perguntas não quer dizer chegar a conclusões fixas e imutáveis, mas quem sabe fazer melhores perguntas no futuro, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Além disso, eu vou falar um pouquinho para vocês também de algumas das frases que estão escritas aqui na parede da Escola Pratique Movimento, alguns jargões, alguns ditos populares que foram criados, que nasceram junto com a nossa cultura, que é uma cultura nova, que está florescendo, que a cada dia está tomando corpo. Acho que a gente pode começar com as frases, né? Logo na entrada da escola, já vou começar com aquela mais difícil de explicar. Está escrito: Escola de Movimento, Prática de Vida. Por que escola e por que prática de vida? A gente já falou sobre isso em alguns dos podcasts. Escola de movimento. Eu acho que a gente é muito mais uma escola do que uma academia. Eu acho que os valores aqui partilhados, o modo como a gente estrutura as aulas, como a gente faz reuniões, como a gente exige até uma certa postura dos alunos também, está muito mais conectado com a escola. Tanto uma escola no sentido estrito mesmo, uma escola de ensino médio, de ensino fundamental, uma universidade, quanto escolas de dança, escolas de artes marciais, escolas de dança de artes marciais sérias aí pelo mundo. Não que a gente tenha algo contra a academia. Nós temos aqui muitos dos sabores e a gente se beneficia muito de todos os pontos positivos que existem dentro desse ambiente de academia, desse ambiente fitness. Mas isso é só uma pequena parte do que a gente faz aqui. Eu acho que escola traz uma abertura maior, sabe? Acho que quando você entra numa escola, você já sabe que você precisa aprender, que a gente não chegou a lugar nenhum e que talvez a gente nunca vá chegar em algum lugar específico. Então, escola traz umas memórias afetivas também. Para mim, não tão boas, cada um tem a sua vivência com escola. Eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar na sociedade como um todo, na parte educacional, em quais tipos de inteligência deveriam ser avaliadas, em como respeitar as diferentes inteligências, como respeitar os diferentes interesses, como deixar um ambiente mais aberto e mais criativo. Mas, enfim, na teoria, escola é um nome lindo e foi por isso que a gente escolheu esse nome, Escola de Movimento. E prática de vida? Prática de vida porque a gente acredita que qualquer prática pode ser sagrada. Se você encarar ela de um modo sagrado, se você mergulhar de cabeça mesmo, dissecar tudo que aquela prática está te propondo, ela vira uma prática de vida. Então eu conheço diversas pessoas que têm o judô como uma prática de vida, que têm o jiu-jitsu como uma prática de vida, que têm alguma dança, que têm a carpintaria como uma prática de vida, metalurgia, que têm o desenho, a pintura, a plantação. Eu posso até um pouquinho falar sobre a minha prática, minha outra prática de vida que se comunica com essa prática de vida de movimento, que é a prática da agricultura sintrópica. Mas, enfim, eu acho que a gente pode se realizar e pode se deixar com que seja sagrado qualquer coisa que a gente faça. E se essa prática trouxer bons valores, como a nossa traz, melhor ainda. Porque de lambuja a gente vai estar cultivando bons hábitos. De lambuja, o corpo vai ficar mais forte, vai diminuir a chance de doenças futuras, vai te conectar com a comunidade maior, vai fazer você se autodescobrir, vai fazer você ter um conhecimento, um autoconhecimento sobre o seu corpo muito maior, vai fazer com que você tenha mais ferramentas para lidar com momentos difíceis da sua vida, que pode ser uma lesão, pode ser um término de relacionamento, pode ser a doença em algum familiar, uma cirurgia que você vai enfrentar. Tudo isso são temas recorrentes aqui na nossa prática. Então, qualquer coisa pode ser uma prática de vida. Eu escolhi a prática de movimento. E essa ideia
que eu tento partilhar com o mundo? Porque eu acredito, porque é algo que eu sempre procurei para mim, é algo que eu sempre estava buscando. Eu acho que desde antes de existir esse nome de cultura do movimento, de prática de movimento, eu já era um praticante de movimento. Só que ter essa estrutura, essa escola, essa base teórica por trás, dá muito mais força, é um recipiente muito melhor para a gente carregar esses conteúdos que para mim são tão nobres, são muito nobres. A saúde física, a saúde mental, até a saúde espiritual mesmo. Como eu disse, qualquer prática pode ser sagrada, vai depender do modo como você encara ela, o quanto você quer mergulhar. Sagrado não quer dizer esotérico, sagrado é sagrado para você. Sagrado pode ser algo extremamente concreto, dependendo das suas escolhas de vida, do modo como você encara a vida. Mais uma frase que está marcada, adesivada, estampada aqui nas nossas paredes é chão, parede e corpo. Essas 3 palavras soltas, que às vezes não significam muita coisa para quem é de fora, mas para quem está aqui dentro, com certeza elas significam muito. Isso surgiu como uma brincadeira, surgiu em algum aulão que os alunos perguntaram: a gente precisa levar alguma coisa especial? Acho que foi um aulão online. Eu falei: não, a gente precisa de chão, parede e corpo. Corpo é o único pré-requisito de verdade verdadeira para a gente praticar movimento. A gente precisa morar dentro de um corpo. Isso acho que todo mundo aqui cumpre esse requisito. E ele é o único principal, realmente ele é o único principal. Parece um marketing barato, mas não, a gente só precisa de um corpo para começar a se mover. Chão e parede, parede é lucro. Se tiver parede, ótimo, dá para a gente fazer algumas coisas com a parede. Chão, a gente precisa de uma superfície para pisar. Então, são 3 frases em tom de brincadeira que querem dizer que a gente precisa de muito pouco. A gente não precisa de um ambiente específico, a gente não precisa de uma ferramenta específica, de um equipamento específico, a gente não precisa de nenhuma tecnologia específica. O mundo é a nossa sala de treinamento, é a nossa sala de treino. E o nosso corpo é o nosso maior equipamento. Também costumo dizer isso aí nas minhas aulas. Então, ela é mais uma sementinha para ser plantada, para a gente parar de achar que depende de alguma coisa específica para começar a se mover. Muitos dos esportes hoje em dia, modalidades, eles exigem um equipamento específico, eles exigem uma vestimenta específica, exigem comprar um objeto externo. Às vezes as pessoas chegam aqui perguntando: eu tenho que comprar o quê? Qual tipo de tênis? As pessoas da cultura do movimento em geral se fixaram por tênis. É impressionante. Porque eu acho que como não tem muita coisa para a gente comprar, para a gente se desenvolver, então as pessoas falam: não, mas se eu comprar aquele tênis que aquele professor de movimento usa, eu vou começar a me mover melhor. Não tem nada a ver. Eu não entendo essa fixação por tênis. Na verdade eu entendo um pouquinho sim. Esses tênis mais pesados, com solado grosso, eles mudam um pouquinho a nossa pisada, a nossa biomecânica. E quando você está um pouquinho mais conectado com a sua marcha natural, com o seu modo de pisar, deixar o pé, os dedos mais espalhados, o pé ativo, faz diferença sim. Um tênisinho com solado mais baixo, de um material, um látex puro, que é um pouquinho mais maleável, que seja mais durável também, porque a gente realmente bota o tênis para jogo. Aqui dentro, indoor, não, a gente faz a maioria das atividades descalço, apesar de que é permitido sim trazer o tênis. Trazer um tênis indoor, então não o tênis que a gente traz da rua, porque a gente não quer trazer a sujeira da rua para cá, em algum lugar onde a gente às vezes rola pelo chão, esfrega a cara no chão. Então você precisa ter, para entrar aqui na escola e treinar de tênis, um tênis indoor. Isso é bem comum em escolas de dança, por exemplo. Mas essa fixação por tênis tem um pouquinho de explicação, mas acho que as pessoas levaram para um outro patamar. O tênis em si não vai fazer milagre, mas a pessoa que calça ele sim. Eu digo muito isso sobre bicicleta, né? Na verdade eu não, isso é um jargão no mundo das bicicletas. Não importa muito o carro, mas o motor. Não importa a máquina que você vai comprar. Então, se você quiser comprar uma bicicleta de 50 mil reais, você compra uma bicicleta de 50 mil reais. Mas às vezes, se o motor daquele cara que tem uma bicicleta de 200 reais for melhor, ele vai te dar um couro ali na ladeira e você vai ficar para trás mesmo com o melhor equipamento. Então, fica aí essa lição. Chão, parede, corpo, quer dizer, a gente precisa de muito menos do que a gente acha para a gente se movimentar. A gente precisa de espaço. Inclusive, as pessoas hoje em dia, meus alunos, as pessoas da cultura do movimento em geral, estão moldando suas casas, estão se livrando de móveis que às vezes estão lá só para entulhar. Às vezes a gente começa a encher nossa casa de coisa, de objeto, que eles não tem mais sentido ficar lá. E quando a gente tem um ambiente que dá a oportunidade para a gente se mover, muito provavelmente a gente vai se mover mais.
Quando o ambiente está totalmente entulhado por coisas, você nem pensa, você nem abre a possibilidade para se tacar no chão um dia e fazer uma sessão de alongamento ou brincar com seu cachorro por ali. Então, eu acho que o corpo e o espaço para esse corpo se mover são o mais importante numa prática de movimento. Então, lembrem disso na hora de arrumar a próxima desculpa. No fundo, toda desculpa é uma desculpa, a gente tem as nossas, mas pensa nisso, a gente precisa de muito, muito menos do que a gente pensa para começar a se mover. É mais simples e mais leve do que a gente imagina. Mais uma frase que está aqui na nossa parede. Essa eu até mencionei, quando eu falei do chão, parede, corpo. Espalhe os dedos. Falei que no tênis, às vezes, a gente precisa de um calçado que deixa a gente espalhar melhor os dedos, e aí eu já dei o spoiler do que isso quer dizer. Espalhar os dedos não é nem algo que seja tão sagrado, entre aspas, aqui pra gente, mas foi algo que ficou na minha cabeça e que eu senti que fazia sentido a gente botar aqui na parede. A história desse espalhe os dedos é a seguinte: eu tenho uma professora da parte de dança, parte expressiva, o nome dela é Shai Farhan, ela é uma israelense, vale a pena seguir ela, o material que ela posta, ela fala muito bem também sobre a dança, sobre o mundo expressivo. Ela passa esse conhecimento de uma forma que para mim foi incrível, eu não tinha background nenhum de dança. Hoje em dia, às vezes, eu fui participar de um workshop e as pessoas vieram perguntar para mim assim: aonde que você dança? Você dança o quê? Eu falei, cara, eu nem danço, né? Na época, assim, hoje em dia não, tudo bem, eu danço, né? Eu percebi que a gente não precisa se rotular demais para dançar, mas o que eu quero dizer com isso tudo é: qualquer um pode aprender a dançar. E agora vamos voltar no espalhe os dedos, né? Como vocês podem ver, eu tenho essa tendência de sair falando de um tema, entrar num buraco negro e me perder ali. Mas isso sou eu nesse momento, quem sabe no futuro eu me torno um comunicador melhor. A gente está aqui para aprender Shoshin, mentalidade de iniciante, esse termo japonês, que também é uma das grandes frases de efeito aqui da nossa prática. Espalhe os dedos, como surgiu isso e por que eu citei a Shai Farhan. Fazendo um workshop, uma vivência com ela, uma das atividades, a gente tinha que andar pela sala espalhando os dedos do pé, meio que moldando o nosso jeito de caminhar, espalhando bem mesmo, pisando primeiro com o calcanhar, depois com o arco de fora, depois do dedinho em direção ao dedão, um por um. E eu recebi uma missão de, ao longo de vários meses, durante 20 minutos por dia, caminhar com esse nível de atenção. E ela pediu para a gente instalar na gente essa qualidade dos pés ativos, dos dedos espalhados. Naquela época, eu comecei a espalhar post-its pela minha casa. Sabe aqueles papeizinhos que a gente começa a botar lembretes, geralmente papeizinhos quadradinhos e coloridos? Eu comecei a espalhar na cozinha, no quarto, no banheiro, espalho os dedos. Em casa, geralmente, não sei vocês, mas eu ando muito descalço. E sempre que eu estava andando, eu olhava para aquele papelzinho, espalho os dedos. Beleza, lembrei. E aí eu voltava a caminhar tentando instalar isso em mim. É sempre que a gente vai usar os dedos espalhados? Eu até perguntei para ela isso uma vez. Ela falou, não, mas se não houver nenhuma outra orientação de como você vai manter o seu pé, mantenha eles ativos, mantenha os dedos espalhados. E aí, lembrando dos meus post-its, dos meus lembretes, eu falei, vou botar um lembrete grandão aqui na Pratique Movimento. Então tem adesivado lá na parede, espalhe os dedos. Eu acho que não é só sobre espalhar os dedos, mas é sobre manter constantemente essa consciência de como está o seu corpo no momento. É como se fosse uma meditação mesmo. Quando a gente senta para ficar parado, para meditar, a gente presta atenção no que está acontecendo dentro, ou fora, os sons, as sensações, as dores, os pensamentos. E isso treina a gente para, no meio do furacão, no meio do dia a dia, às vezes a gente para e fala, como eu estou me sentindo agora? Senão a gente vive no automático. E às vezes a gente acaba fazendo coisas, ou dizendo coisas, ou absorvendo coisas que a gente não queria no momento. Então é um lembrete para a gente estar atento ao nosso corpo. Espalhe os dedos não é sobre só os dedos para mim. Quando eu vejo aquilo, eu lembro, como que está meu corpo agora? Como que eu estou me movimentando? Como que está minha respiração? Eu comecei a adquirir esse hábito de espalhar post-its e lembretes pela casa, não só para coisas físicas, mas quando eu quero mudar algum padrão mental meu. É uma dica, é um hábito que é muito potente e que eu queria partilhar com vocês. Então, galera, espalhe os dedos, espalha o cérebro, espalha o corpo inteiro. Lembra que você vive num corpo e lembra que a gente sempre pode potencializar um pouquinho o modo como a gente está vivendo nesse corpo. Bom, o que mais a gente tem por aqui? Eu acho que a gente não tem mais nada escrito na parede. A gente tem um quadro
A gente tem aqueles pedrinhas de magnésio branco que os alunos vivem escrevendo por aí. A gente tem um quadro com canetinhas coloridas que de vez em quando a gente bota uma frase ou outra, às vezes o próprio aluno vem e partilha alguma coisa ali. Mas a gente tem algumas marcas, umas tatuagens mentais, digamos assim, de algumas frases que a gente costuma dizer aqui. Eu vou tentar lembrar de alguma delas. Mover é humano. Mover é humano foi uma sacada brilhante da nossa professora Ana Terra. A gente começou a escrever sobre isso, a falar sobre isso. Eu acho que foi uma relação na cabeça dela de errar é humano, sabe? Geralmente a gente usa nesse sentido, né? Errar é humano, mas mover é humano também. E quando a gente está movendo por ser humano, a gente vai errar várias vezes. Então o erro faz parte desse processo, se mover faz parte de ser humano. É uma frase muito simples, mas muito poderosa. É uma das hashtags, né, das tags que a gente usa bastante na internet, mover é humano, porque assim como o próprio nome da nossa escola, que já é um manifesto, pratique movimento, a gente não precisa dizer muita coisa. Pratique movimento, está aqui na minha camisa agora, pratique movimento. Ou seja, mover é humano e pratique movimento são duas mensagens muito claras, são dois manifestos, que se a pessoa estiver aberta e estiver em busca disso, em busca de algumas mudanças na sua vida, aquilo vai bater lá dentro forte, vai causar um reboliço aí nas nossas células e vai fazer com que essa pessoa sinta essa vontade, essa necessidade de movimentar a sua vida. Vamos lá, cavucar mais uma frase aí que a gente costuma dizer por aqui? Essa história dela é engraçada, porque ninguém sabe quem criou. Toda lesão é uma lição. Tem um professor aqui, o Pedro Gadelha, e teve uma vez que eu falei: Pedro, foi você que criou essa frase, né? Aí ele falou: não, acho que foi você, eu ouvi a primeira vez de você. Eu falei: cara, mas eu acho que eu ouvi de você. A gente não sabe de onde ela surgiu, mas o que ela significa é algo que eu acredito muito e é muito potente para a gente aqui. Toda lesão, ela vai trazer um aprendizado. Por isso que a gente diz, toda lesão é uma lição. Toda vez que a gente se lesiona, é um momento de pausa, às vezes uma pausa forçada da vida. E é um momento que a gente vai precisar prestar atenção, trocar o foco, mudar o tipo de atividade e talvez aprender um pouquinho mais sobre aquele membro lesionado, sobre aquela área lesionada. Se você é profissional, se você é professor assim como eu, então aí a lição é ainda mais profunda. Porque às vezes que eu mais aprendi sobre o joelho, por exemplo, foi quando eu machuquei meu próprio joelho. Às vezes que eu mais aprendi sobre o pescoço foi quando eu machuquei meu próprio pescoço. Então eu recebi várias lições por causa dessa lesão. Eu comecei a não ficar mais tão triste, tão frustrado também ao longo do tempo. Eu comecei a tentar pensar, eu sei que é fácil falar, lógico, a gente fica frustrado, é um saco, a gente não gosta, mas é bom também mudar um pouquinho o modo como a gente encara as coisas. E eu realmente consegui mudar um pouquinho a chavinha. Legal, tá doendo aqui, o que eu vou aprender com isso? Né? Recentemente, um dos professores aqui, jogando basquete, ele machucou o tendão. Cara, o que ele aprendeu sobre tecido conectivo, sobre a fáscia, sobre a estrutura mesmo fisiológica dos tendões, e ele partilhou com a gente nos nossos encontros aqui, muito legal isso. Então, é uma oportunidade de crescimento. Mais uma frase, vamos lá. Aprenda algo novo todos os dias. Essa direto a gente acaba escrevendo aí no quadro como lembrete. E alguns alunos eu vejo assim, pelos posts mesmo, às vezes pela vida deles, que eles realmente absorveram isso. Tem um aluno aqui, o Anand, Tem um aluno aqui, o Anand, que começou recentemente a trabalhar com madeira, né, com marcenaria. E ele sempre bota lá assim: estou usando aqui as lições que eu aprendo na Pratique Movimento. Aprenda algo novo todos os dias. Brinque todos os dias, ele escreve também. Isso é para vocês perceberem que a cultura, ela está se formando de dentro para fora. Então os próprios alunos vêm com as frases, vêm com as sacadas, vêm com as perguntas, e aí a gente vai moldando, a gente vai construindo. Então é muito importante essa participação. Não é comum, aliás, não é incomum as pessoas começarem a buscar novas atividades, começarem a aprender uma nova língua, entrar numa faculdade nova, depois que elas entram aqui na Escola Pratique Movimento, porque aqui a gente está realmente, objetivamente, aprendendo algo novo todos os dias. A gente está desafiando, a gente está abrindo o nosso cérebro para a plasticidade. O que é a plasticidade? Essa capacidade de adaptação, de criar novas conexões. Então a gente está constantemente aprendendo algo novo. Eu costumo dizer que quando eu aprendo algo novo no dia, pode ser uma coisa, eu já fico feliz, eu ganhei meu dia. Então se às vezes eu estou conversando com alguém e alguém me explica alguma coisa, eu falo: caramba, que interessante.
aprendi isso hoje, olha só, ganhei meu dia. Aí a pessoa ri assim, eu falo, não, estou falando sério, ganhei meu dia. A felicidade que eu tenho de aprender algo interessante é incrível. Eu acho que isso faz parte de ser um professor que, consequentemente, é um eterno aluno. Vamos mudar um pouquinho? Eu vou ler um pouquinho algumas perguntas que os alunos mandaram. Quando eu disse que eu ia começar a gravar os podcasts, eu gravei um stories lá para os melhores amigos do Instagram. Os melhores amigos são só os alunos da nossa escola, os alunos ativos, tanto online quanto os alunos presenciais. E ali a gente partilha algumas coisas, a gente partilha alguns ensinamentos práticos mesmo e técnicos de movimento. Eu partilho com eles às vezes alguma palestra, alguma coisa, às vezes a gente dá aviso sobre as aulas, e lá eu pedi para eles me mandarem perguntas ou dúvidas. Então vamos lá, vou ler aqui um pouquinho das coisas que eles mandaram. Vamos lá, muitas das perguntas não foram perguntas, foram mais observações e pedindo para eu falar sobre. Eu vou tentar ser sucinto e talvez eu vá transformar algumas dessas reflexões aqui em formato de pergunta, para que a gente seja mais objetivo. Essa pessoa falou aqui que quando entrou na prática, ela achava que a prática ia complementar as outras atividades físicas que ela fazia, mas que ela acabou largando todas as outras. E se eu tinha alguma coisa a dizer sobre isso? Tenho sim. Inclusive, eu já fiz um texto sobre isso, que a nossa prática, ela não é complementar de algo. A nossa prática, ela é por si só uma prática completa, uma prática que te nutre. E eu sei que é esquisito eu falar isso, mas é o Rodrigo, o cara que fundou a Pratique Movimento, que está falando isso, mas é o que eu acredito, galera. Acreditem ou não, é o que eu acredito, é o que está gritando aqui nas minhas células. É uma prática que me dá uma autossuficiência, que tampa todos os buracos de uma pessoa como eu, que sempre teve extrema necessidade de fazer atividade física, de buscar coisas novas. Ela me nutre de um jeito intenso. Eu não acredito que a prática de movimento é algo complementar. Ela complementa, sim. Se você pratica tênis e você começou a praticar movimento junto, você pode ter certeza absoluta, isso é minha experiência de centenas e centenas de alunos que passaram por aqui, que você vai melhorar no tênis, sim. E mesma coisa com basquete, com dança, sim, a gente vai melhorar. Mas eu não acredito que o principal, sabe, o porquê que essa cultura nasceu, foi para complementar outras atividades. Ela nasceu para ser suficiente por si só. Ela nasceu para dar uma oportunidade de pessoas que sempre tiveram vontade de mergulhar no próprio corpo, de entender as coisas mais internas, o que está escondido, as coisas invisíveis dentro do movimento humano, pudessem ter um lugar, um laboratório para pesquisar, para experimentar, para vivenciar no próprio corpo essas coisas. Então sim, ela pode ser complementar, mas eu acho que não, ela não é complementar, ela é suficiente por si só. Vamos lá, mais uma pergunta. Essa aqui é clássica. Não é bem uma pergunta, mas o que eu mais vejo quando convido amigos para fazerem a aula é: meu ombro está ruim, meu joelho está ruim, quando melhorar eu vou. Vocês podiam falar um pouco sobre isso? Falo sim. Primeiro, galera, vou já começar com a frase de efeito aqui. Não existe condição ideal para a gente começar. Se a gente for esperar a condição ideal do mundo, do seu corpo, da sociedade, para começar a fazer alguma coisa, a gente vai ficar paralisado e não vai fazer nada. E lesão, todo mundo tem. O problema é quando a gente se torna a lesão. O problema é quando, ao invés de ter uma dorzinha no joelho, você tem um nome, uma condropatia grau 1000. E aí parece que eu vejo algumas pessoas que chegam aqui até com certo orgulho. Olha, eu tenho uma bursite tal, eu tenho a condropatia X e eu tenho... Não, galera, não se tornem a lesão. É muito melhor você nem dar nome para a sua lesão. Eu estou tratando meu joelho esquerdo está em recuperação. Vocês têm alguma ferramenta para potencializar essa recuperação? Talvez seja uma abordagem muito melhor. Então, não adianta a gente esperar a condição ideal. Se a gente esperar a condição ideal, a gente não faz nada. E ninguém vai estar 100%, usando 100% da sua capacidade corporal todo o tempo. Principalmente se você já está numa idade mais avançada da vida. Então, talvez essa pessoa não queira vir. E ela está usando isso como desculpa. Está tudo bem. Algumas vezes realmente é um medo. E aí eu preciso assumir a responsabilidade como professor dessa escola
e me comunicar de uma maneira mais amigável com essas pessoas, mostrar para eles que existem progressões, que aqui a gente respeita cada um, respeita os corpos, as histórias, os backgrounds, a gente respeita os princípios, de novo, da individualidade biológica de cada um, e que existem progressões e regressões infinitas. O que isso quer dizer? Que cada versão de exercício a gente pode caminhar 50 casas para frente, tornando ele mais difícil, 50 casas para trás, tornando ele mais fácil. E o importante é a gente deixar o ego de fora e escolher a sua versão. Saber que a gente nunca vai se tornar um mestre de movimento. Saber que nunca a gente vai ser bom em tudo. Porque na mesma aula, a gente trabalha com mais ou menos, eu gosto de chamar de sabores, 4 ou 5 sabores por aula. Então pode ter uma atividade que vai ter um sabor que você já está mais familiarizado, porque na sua vivência você fez bastante aqueles movimentos de coluna e alguma outra atividade. Você está lá, caramba, eu estou bem nessa aqui, hein? Aí você olha para o lado, o cara do lado está se empenando, duro igual uma porta, sabe? Olhando para os lados e nós, né? E aí, na próxima atividade, acontece o contrário. Aí aquele cara que estava ali penando, e às vezes nem estava se sentindo mal, porque o que acontece aqui ao longo do tempo é as pessoas começam a gostar dos desafios, elas começam a não se deixar contaminar pela frustração, e sim usar a frustração como combustível, tipo, caramba, agora sim eu estou gostando de fazer isso, agora eu preciso vencer esse desafio. Então na próxima atividade pode ser que aquele cara que estava ali se frustrando, e não que se frustrando seja algo ruim, ele está voando, se sentindo ótimo, e você que estava voando naquela atividade anterior, na próxima pode ser que não seja aquela ideal para você naquele momento. Então a gente precisa aprender a gostar do processo. Então essa pergunta é boa, essa reflexão foi boa. Não esperem o momento ideal, senão a gente vai ficar paralisado. Uma pergunta bem clara e direta aqui: exercícios físicos completos podem evitar neuropatias degenerativas? Cara, exercícios físicos como um todo, isso é uma das coisas mais comprovadas e mais claras, é que eles aumentam a qualidade de vida geral. Eles diminuem a chance de ataque cardíaco, de hipertensão, de diabetes, isso tudo é bem conhecido. Neuropatias degenerativas, eu tenho certeza absoluta, principalmente se for um exercício físico que te desafie tanto quanto a gente desafia os outros aqui na Pratique Movimento, quanto a gente se desafia, né? Os outros não, como se eu fosse separado, né? Então, quanto a gente se desafia. O corpo, ele foi feito para aprender coisas novas, para criar novas conexões. E é muito comum, teve uma aluna minha que chegou aqui e ela falou que tinha uma doença chamada mal do movimento. Olha só que interessante, ela estava na Pratique Movimento e ela tinha um mal do movimento. Eu fui ler um pouquinho sobre isso na época, e essa aluna chegou aqui com a restrição de que ela não podia ficar de cabeça para baixo. Mas ela mesma pediu, ela falou, eu quero começar, eu quero treinar a parada de mão. Eu expliquei para ela, e inclusive eu falei, conversa com o seu médico, e ela falou, não, ele falou que eu não posso porque provavelmente eu vou me sentir mal, mas que se eu estiver me sentindo bem, eu poderia sim fazer. Olha que interessante, talvez se ela tivesse acreditado que ela não poderia, ela nunca ia ter se jogado nisso. E realmente, no começo, ela tinha que escolher uma dose menor. Ela, nesses mais ou menos 6 meses que ela ficou na Pratique Movimento, depois ela mudou de cidade, ela fazia parada de mão, ela fazia rotação de ponte, que é um movimento que acontece uma inversão de cabeça, que às vezes ela ficava bem tonta. O corpo dela se adaptou e ela relatou que parou de sentir essas tonturas. Então o corpo fica muito bom no que a gente faz e no que a gente não faz. Se ela não ficasse fazendo essas inversões, o corpo ia se tornar o melhor corpo possível e não fazer as inversões. Outro caso bem legal aqui, a gente já tem 2 alunos que têm uma doença degenerativa chamada espondilite anquilosante, né? Ela comete comumente mulheres com mais de 30 anos, mas pode dar em homens jovens também. E ela vai, esse nome anquilosar mesmo, ela vai enrijecendo ali a coluna. Um dos alunos que estão aqui, o outro faz tempo que eu não converso, mas falou que diminuiu e muito as crises e o tanto de remédio que precisava, porque adquiriu ferramentas para cuidar da coluna. A gente costuma dizer assim, essa frase do Portal, every day is spine day. Então é em relação, todo dia é dia de coluna, traduzindo. Em relação
aquela divisão de treinos de força, né? Segunda é o dia de peito e tríceps, terça é o dia de perna, mas todo dia é o dia de coluna. Todos os dias na aula, nem que seja um pouquinho, a gente mexe nossa coluna. Nossa coluna é o nosso grande organizador do corpo, ela é o centro que comanda toda a periferia. Então a gente precisa ter uma habilidade de quebrar em pedacinhos menores, de organizar os nossos membros muito alta. Então a gente trabalha bastante a coluna aqui. Esse aluno, ele fica passando o fio dental, vamos usar essa analogia aí, cuidando das suas articulações o tempo todo. Ou seja, ele adquiriu ferramentas para ter uma vida com mais qualidade, com mais longevidade, mesmo tendo esse rótulo, que às vezes até some, às vezes a gente não sabe do que o nosso corpo é capaz. Eu costumo dizer que ninguém sabe, nem um médico, ninguém, nem a gente mesmo sabe o que o corpo é capaz. Existem vários relatos na medicina de doenças que sumiram, às vezes de ligamentos que eles voltaram, se religaram mesmo. Isso existe, existem relatos. Enfim, o nosso corpo, como disse o Rasmus Ohm, é uma grande máquina de resolver problemas. Perguntinha mais leve aqui, bom também. Como que foi para nós da equipe Pratique Movimento se adaptar repentinamente à pandemia do Covid-19? Eu vou contar que eu tenho muito orgulho da nossa escola, da nossa equipe, do modo como a gente lidou com isso. Porque foi fácil. Não foi fácil de simples, foi muito complexo. Mas foi fácil mudar a chave para o que a gente precisa fazer agora, quais são as atitudes que a gente tem que tomar para a gente manter a saúde mental dos alunos, a saúde física, a saúde financeira da Pratique também, porque isso é muito importante. Antes mesmo de ter saído o primeiro decreto do lockdown, a gente já tinha pensado, olha, está acontecendo isso, a gente está vendo que os casos estão aumentando, vamos tomar algumas medidas? Antes de sair o lockdown, a gente já tinha dividido a nossa sala com os quadradinhos, a gente já tinha decidido comprar o número necessário de garrafinhas de álcool em gel, a gente já tinha um climatizador ecológico aqui, que renova o ar o tempo inteiro, e a gente falou, todas as aulas o climatizador vai estar renovando esse ar no nível máximo, com as janelas abertas. A gente já tinha feito alguns avisos, falando para evitar contato, beijos e abraços, a gente ia evitar trabalhos em dupla, os professores se reuniram e remodelaram o ciclo inteiro para não ter trabalho em dupla, então tudo isso já estava feito. Só que, no final de semana que a gente ia começar a implementar todas essas mudanças, saiu o decreto aqui no Distrito Federal dizendo para fechar. E a gente falou, caramba, a gente já estava à frente, mas agora a gente vai ter que começar a fazer tudo online mesmo. No domingo, eu fui lá em busca, baixei o Zoom, assim como milhares e milhares de pessoas, me reuni com os professores no Zoom, comecei a aprender. E a gente falou, amanhã já vai ter aula. Então a gente soltou um comunicado, olha, a academia... a escola vai ter que fechar. Eu falei academia porque o decreto foi para todas as academias, né? E a gente se insere assim mais pela burocracia mesmo do negócio. Então a escola vai ter que fechar e a gente vai começar a oferecer aulas online. E a gente começou assim, se jogou, a gente reagiu, a gente não se lamentou. Eu lembro claramente da mensagem que eu mandei para o grupo de professores da Pratique que eu coordeno. Eu falei, galera, é o seguinte, ninguém vai se lamentar. A gente simplesmente vai surfar essa onda que apareceu. E a gente vai fazer o nosso melhor nessa onda. Não importa se ela é grande, se ela é turbulenta, se a água está contaminada. A gente vai surfar essa onda, a gente vai reagir. E outra, ninguém aqui vai pensar que isso vai passar em 2, 3 meses. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que essa é a nossa realidade durante o ano inteiro. Porque durante o ano inteiro, se a gente pensar que ela vai durar todo esse tempo, a gente já vai começar a pensar em melhores estratégias duradouras. E a gente não vai ficar contando com, daqui a 2 meses acaba, daqui a 3 meses acaba, e a gente vai ficar numa coisinha mais meia boca, tampando buracos. Como vocês podem perceber, durou muito mais do que um ano, e até continua durando. Isso fez com que a gente acelerasse muitos processos que estavam engavetados aqui. A gente criou uma plataforma online, a gente contratou um desenvolvedor para isso, e criou dentro do website pratiquemovimento.com a área do aluno, onde essas pessoas, esses alunos têm acesso aos conteúdos do ciclo, a vídeos inspiracionais, as aulas que foram dadas ao vivo pela manhã já vão gravadas para lá, então eles podem fazer a qualquer momento. Enfim, a gente investiu não só nisso, a gente investiu em iluminação, por exemplo, das aulas online, comprou umas luzes especiais, câmeras, tudo isso para melhorar a experiência dos alunos em casa.
Eu acho que a lição que fica a gente não se lamentou, a gente simplesmente reagiu ao que quer que tenha sido apresentado a nós. Então não importa muito o que aconteceu. Desde o início, a mensagem que eu quis passar para os professores a gente vai reagir e a gente vai fazer a melhor limonada possível com qualquer tipo de limão que a vida oferecer para a gente. Então vamos nessa, não tem se lamentar, tem agir. Não tem como planejar, né? Isso é o que o Nassim Taleb chama de cisne negro. São eventos, apesar de que lá no início da pandemia ele falou que não era um evento imprevisível, que dava para prever que isso ia acontecer, mas isso é um assunto muito complexo. Mas para mim, aqui no alto da minha leiguice, foi um evento totalmente imprevisível e não tem como a gente planejar o que vai acontecer se acontecer esses eventos, porque eles são imprevisíveis, o nome já diz. Mas a gente tem que estar aberto e pronto para reagir. Eu acho que a prática de movimento dá muitas lições. Às vezes aqui a gente tem que fazer alguma atividade que a gente tem que ficar em alguma postura específica para pegar uma bolinha de tênis que o parceiro joga e receber algum comando, se é mão direita, se é esquerda, se é com o cotovelo, se é com o pé. Então está preparado para reagir. Essas analogias que a gente faz da prática, elas são muito transferíveis para a vida. E na pandemia isso se provou muito necessário. Temos outras perguntas aqui. Quantas horas por dia, mais ou menos, os professores praticam? A gente já bati esse papo com o professor André Lima, com o Deco, no podcast com ele na parte 2. Vocês podem ir lá, que com certeza a gente vai ter respondido essa pergunta. Então, não vou falar sobre ela aqui. Tem uma outra também que a gente já respondeu, no mesmo podcast com o Deco, vocês podem voltar lá. Perguntaram aqui como a prática de movimento ela interopera com modalidades de alto rendimento e como essa prática interopera com a vida cotidiana dos não atletas. Eu falei muito sobre isso com o Deco, vale a pena ir lá conferir, sobre os especialistas e generalistas, sobre como essa prática pode ajudar em momentos específicos da vida do atleta de alto rendimento, como essa prática tem benefícios para a pessoa comum, que tem uma vida cotidiana normal, entre aspas, digamos assim, que não tem grandes aspirações no mundo esportivo. São inúmeros benefícios, eu estou falando sobre isso de pedacinho em pedacinho em diversos desses podcasts, mas acho que vale a pena voltar lá. Tem uma outra aqui que perguntaram sobre parada de mão. Por que a parada de mão, ao contrário de outros movimentos, exige dedicação e prática quase que diários para ser alcançado? Eu vou até complementar essa pergunta. Por que a parada de mão exige toda essa dedicação de mais horas e mais dias por semana? E por que a gente dá tanto valor à parada de mão aqui na escola? Primeiro eu vou dizer por que não é. Não é para postar fotinho no Instagram fazendo a parada de mão com a legenda épica ao pôr do sol, dizendo que está meditando com os anjos ou algo parecido. Não, galera, para com essa história. Outra coisa, quando a gente está fazendo a parada de mão ali, a última coisa que a gente está fazendo é meditando. A gente está fazendo muita força. A gente treinou para aquilo, a gente se conecta sim com uma sensibilidade, uma inteligência do corpo, achar uma linha, diminuir os distúrbios causados, a gente fortalece elos fracos, mas eu acho que comparar com meditação é o contrário, é uma antimeditação, né? Meditação a gente quer chegar no não pensar, a gente quer chegar no vácuo, e ali a gente está no hiperfoco, em uma coisa só. Vamos lá, por que a gente faz tanta parada de mão? Eu acho que a parada de mão na prática de movimento, ela é uma porta. Eu acho porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi com o meu professor lá atrás. O que quer dizer essa analogia da porta? Vários movimentos são portas. Outros são janelas, outros são um móvel qualquer que está lá, mas que pode ter alguma utilidade em algum momento específico. Porta no sentido de que quando a gente abre uma porta e passa daquele espaço, a gente acessa um outro local, um outro ambiente. Ou seja, a parada de mão ela abre possibilidades. Quando a gente tem uma parada de mão estabelecida, quando a gente tem a capacidade, a facilidade de fazer uma inversão e suportar o peso do próprio corpo nas suas mãos, é como se abrisse uma caixinha com diversos objetos, com diversas peças e ferramentas que você pode, diversos tubos e conexões que você pode conectar. Então ela conecta. É uma capacidade, uma habilidade que abre possibilidades, como eu já disse. Até agora eu respondi a parte da pergunta que eu inventei. E a pergunta original era por que a gente tem que se dedicar a mais dias, diferentemente de outros exercícios.
Eu acho que é uma questão de escolha e do que eu conheço como professor. O que eu conheço como professor é esse nível de dedicação. Eu não vi ainda, tirando alguns pouquíssimos casos específicos, alguém que conseguisse estabelecer uma parada de mão sólida, sincera e honesta, 60 segundinhos ali, estático, sem precisar fazer nenhum ajuste, com menos de 5 vezes por semana de treino na parada de mão. Já vi algumas pessoas desenvolverem uma parada de mão legalzinha ali, com 2, 3 vezes na semana. Pessoas que às vezes tinham um nível de força um pouquinho acima da média. Pessoas que já tinham uma vivência física talvez que fosse transferível para esse tipo de movimento. Mas o grande público, o comum, a regra, foram pessoas que se dedicaram extremamente, 5 a 7 dias por semana, durante um certo período de tempo. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu ensinei vários alunos. Pode ser que tenha, inclusive, eu conheço histórias de um professor que ensina por outro método, quero conhecer um dia, vou atrás dele, mas enfim, até agora eu não conheço, então eu só posso partilhar o que eu conheço. E o que eu conheço a gente precisa sim desse tempo de dedicação, a gente precisa fortalecer os punhos, a gente precisa fazer exercícios acessórios para abrir os ombros, a gente precisa trabalhar a parte técnica, a parte de equilíbrio mesmo, a gente precisa trabalhar a parte de resistência mesmo, de acumulação de força, né? Passar mais tempo naquela posição, a gente precisa refinar a postura. Mesmo que você nunca chegue a ter uma parada de mão, fazer um treino de parada de mão nunca estar jogando no lixo, porque é um treino de força também, é um treino de força escapular. Inclusive, aqui só de curiosidade, os alunos já conhecem, mas às vezes tem algum ouvinte curioso, a gente divide os treinos de várias formas, depende do ciclo, né? Às vezes é membro superior, inferior, às vezes é puxada, empurrada, às vezes a gente divide entre BAS e SAS, é uma sigla em inglês. BAS é Bent Arm Strength Session, sessão de força com braço dobrado. SAS é Straight Arm Strength Session, sessão de força com braço esticado. No dia de SAS, a gente trabalha a força escapular, a força da cintura escapular, que é um outro grande centro de força do corpo. As pessoas falam muito sobre core. Legal, core é sim um grande centro de força do corpo, mas quase todas as atividades que a gente faz aqui já estão trabalhando o core, a gente não precisa especificamente tentar isolar ou trabalhar ele. Já a cintura escapular eu vejo poucas modalidades, poucas atividades falando sobre isso. E o treino de parada de mão é um treino de SAS, é um treino escapular. Então você nunca vai estar perdendo tempo, você vai estar desenvolvendo a força, suas forças estruturais, seu core, sua cintura escapular, membros superiores, trabalhando o equilíbrio, trabalhando o medo também, é um subproduto disso. Medo, inclusive, fizeram alguma pergunta sobre isso, mas a gente pode deixar um tópico inteiro para falar sobre o medo, talvez um episódio falando sobre isso. Então não vamos nos delongar muito mais, até porque estamos chegando ao final. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, um pouquinho mais leve, um dos episódios mais leves. A gente falou sobre os nossos jargões, nossas frases de efeito, nossa cultura que vem sendo criada aqui. A gente respondeu um pouquinho essas perguntas. Eu realmente me senti mais à vontade imaginando vocês, meus alunos aqui na frente, às vezes um público de curiosos também. Queria agradecer por estarem me ouvindo até aqui. E eu estou gostando de terminar uns episódios com a frase. Dessa vez, eu buscando minhas anotações aqui, eu achei uma frase minha que eu postei uma vez. É uma pequena poesia, é algo singelo, nada muito rebuscado, mas eu queria compartilhar com vocês de coração. Muito obrigado por terem ficado até aqui. É sobre ser professor. O papel de um professor não cabe em um papel. É claro o ponto onde ele começa, mas impossível determinar aonde ele termina. É usar a ciência em favor da arte. É usar a arte em favor da ciência. É teatro, é cuidado. É ser um eterno aluno e amar o aprendizado. Eu sou Rodrigo Salo Lima, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos nos movimentar cada vez mais. Um abraço.